Olá, bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci, eu na companhia, mais uma vez, de Leonardo Furtado. Léo, obrigado por estar aqui de novo. Estamos aqui, boa tarde. Hoje, para um bate-papo, recebemos Gustavo La Sálvia, advogado, amigo da casa, especialista na área de seguros e também em acidentes aéreos, que é o tema da nossa conversa de hoje. Gustavo, um prazer recebê-lo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde você, Rogério. Boa tarde, Léo. É um prazer estar aqui com vocês. Quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz também, porque acho que é um tema super interessante e, dentro do possível, a gente vai tentar passar um pouco da nossa experiência aqui para vocês, o que a gente faz no nosso dia a dia, que tem muito a ver com os advogados, né? Porque quando a gente fala um pouco de acidente aéreo, questões securitárias, são os advogados que estão sempre na linha de frente, né? Claro. Então, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui. Gustavo, então, a ideia para o convite surgiu de um fato que eu nem sei se está comprovado, que tivemos aí um final e um início de ano de 2025, com bastante acidentes aéreos, não sei se foi uma coincidência. E aí, numa conversa nossa, né, surgiu a ideia de trazer esse bate-papo, porque acho que a maioria dos nossos colegas não tem muito ideia como funciona esse universo. A primeira pergunta que a gente tem a fazer, ela é bastante genérica, já para a gente começar a discussão, como sempre, houve um acidente. E aí? Quais são os primeiros passos? Como começa a investigação? Onde que entra o trabalho do advogado? Essa pergunta é muito interessante, Rogério e Léo. Assim, existem uma série de providências que são tomadas toda vez que você tem um acidente aéreo. E, evidentemente, e acho que é uma questão muito importante e tem a ver com a sensibilidade, que dependendo do tipo de acidente e das pessoas envolvidas, do número de gente envolvidas, tem muitas vítimas, né? Você tem familiares, que são pessoas que estão sofrendo lá, que têm seus entes queridos, né? Às vezes tem famílias que são dizimadas num acidente aéreo. Então, tem vários aspectos que você tem que lidar imediatamente após o acidente, que envolvem não só e principalmente o trato à família, né? Então, você tem uma instrução da aviação civil, que é a IAC 200/1001, que ela vai coordenar o atendimento emergencial às famílias, né? Então, ela vai dizer, olha, cada companhia aérea tem que ter um plano de tratamento emergencial às vítimas. Então, como é que você vai, por exemplo, fazer para devolver pertences pessoais, chamar os familiares, comunicar, manter eles atualizados, qual vai ser o canal de comunicação. Você tem que ter um local para receber os familiares também, porque você precisa prestar informações. Tem algumas empresas que criam o Dark Site, que a gente chama, que é um site especializado na internet, né, que se cria uma página específica para você atender as vítimas do acidente. O que você vai fazer, por exemplo, transporte de corpos, se é avião internacional, quem que vai fazer o contato com o consulado, como é que vai ser feita essa comunicação, como que vai ser divulgado, por exemplo, a lista dos familiares. Imagina se você divulga uma lista onde tem uma vítima, onde não tem uma vítima, ou tem uma pessoa que não estava no acidente. Então, olha o nível de responsabilidade. Sim. Né? Então, o primeiro aspecto é esse, é você tentar entender lá o que aconteceu, quem são as pessoas envolvidas, quem são os potenciais familiares envolvidos, e começar a ver também um lado humano, né? Porque eu acho que antes de advogados, a gente vai falar um pouco sobre reguladores de sinistros, nós somos seres humanos, né? E você tem um fator humano muito forte quando você fala de acidentes aeronáuticos. Inclusive, existem associações que são fortes aqui no Brasil, infelizmente, decorrência do número de acidentes que a gente já teve no passado, né? Acidentes grandes, né? Com aviação comercial. Então, existe essa preocupação muito grande. E eu posso dizer que o direito evoluiu muito. A partir do momento que a gente começou a ter acidentes, a maneira como você aborda um acidente, como você encara ele, a atuação proativa das empresas envolvidas, do operador aéreo, do proprietário de uma aeronave. Então, assim, porque você tem que ter, por exemplo, a gente está falando da questão de assistência, né? Tem todo um tratamento psicológico, às vezes que você precisa dar para a pessoa, né? Imagina a pessoa pode ter acabado de perder os pais no acidente aéreo, né? Às vezes perdeu a família inteira. Então, você tem toda uma série de medidas que você tem que tomar,
Essas medidas estão previstas no Código Brasileiro de Aeronáutica? Quais são as normas que regulam essas medidas? Então, você tem a IAC, que é a Instrução da Aviação Civil, que ela vai determinar... a IAC, você comentou, verdade. Você tem a IAC 200, a IAC número 200/1001, né? Que ela vai estabelecer esse plano de atendimento emergencial. Tá. Mas ao longo disso, você tem vários regramentos que vão incidir numa regulação, né, numa apuração de um acidente nesse sentido, que vai desde o Código Brasileiro de Aeronáutica, dependendo do tipo de acidente, se for uma aviação internacional, você tem convenções internacionais que vão incidir também. Por exemplo, no caso da Convenção de Montreal, que vai incidir sobre o transporte de passageiro em voos internacionais, passageiro, carga também. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que se aplica também. Claro. Você tem o próprio Código Civil, regime de responsabilidade, o 927, né? Você tem o 927, acho que é parágrafo único, que vai falar sobre responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Em risco da atividade, né? Atividades com risco um pouco maior, consideradas de risco. Então, assim, você tem uma série de legislação que vai incidir lá. Você tem as normas securitárias, porque o seguro num acidente aéreo, ele é um instrumento de risco gigantemente valioso, porque a seguradora, você tem um acidente, por exemplo, com uma aviação comercial, você pega um acidente da TAM, um acidente lá que a gente teve em 2007, 2007, o da Gol, acho que foi 2006, já faz muito tempo. Essa série de acidentes que a gente tem recentemente tem um impacto econômico gigantesco. Sem dúvida. Né? Então, isso vai desde a indenização dos familiares até a questão se pega terceiro em solo, se cai num prédio, né? Então, assim, o seguro num tipo de atividade dessa tem um instrumento fundamental de gestão de risco. Né? O da TAM pegou alguém em solo, não pegou? Poucas pessoas, não foi? O da TAM de 2007 explodiu no aeroporto. Explodiu aqui, né? No aeroporto da própria Mas aí no prédio depois da... Pegou no prédio depois da pista. Não tinha ninguém no prédio? Ninguém? Tinha gente no prédio. Que veio a óbito? Veio a óbito também. Sim. Né? Então, assim, você tem esse impacto catastrófico que um acidente aéreo ele tem o condão de causar, né? Diferente de uma batida de carro. Normalmente você tem as vítimas lá envolvidas, né? Quando você pega um acidente aéreo, o negócio é um pouco mais complexo. Então, assim, para voltar lá ao tema que a gente está falando, o que acontece quando tem acidente aéreo? Então, o primeiro ponto é você entender com o operador, o proprietário da aeronave, qual é o que ele tem lá, quem eram as pessoas que estavam lá, né? Você é obrigado a acionar o CENIPA. Então, você aciona o CENIPA, eles têm toda uma equipe especializada que vai ao local, eles são os primeiros a chegar, a prova é de prioridade deles. Então, pelo próprio Código Brasileiro de Aeronáutica, eles têm prioridade sobre a prova, que vai ser colhida. Então, qualquer acidente, o CENIPA, que é o primeiro na cena. O que significa CENIPA? Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. Tá. Eu preciso pegar certinho a definição, mas... Mas fala um pouco do CENIPA. Não, e ele é o órgão responsável, ele é um órgão super técnico, ele tem profissionais muito capacitados. Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Isso. Ele tem um papel muito relevante, porque ele que colhe todas as provas, né? Ele que exerce, no final das contas, o papel do fiscal da segurança aérea. Porque se ele está no limite lá, tentando entender as causas do acidente, o que aconteceu, quais foram os fatores contribuintes para o acidente, isso é um ponto importante. O CENIPA não apura a responsabilidade. O CENIPA ele apura os fatores contribuintes ao acidente. E isso, eventualmente, dependendo da sua interpretação, pode levar a responsabilidades. Tá? O objetivo da investigação do CENIPA não é apurar o culpado. Não é apurar, ele entender as causas do acidente. As causas do acidente. O CENIPA apura os fatores responsáveis e que levaram à ocorrência do acidente. Até porque no âmbito aeronáutico é muito comum e raramente, poucas vezes, você tem um acidente com uma causa só. É um fator de atos que acabam acontecendo e isso naturalmente, ou uma omissão a um regulamento aeronáutico, ou lá aquela inspeção que você deixou de fazer, ou um piloto que vai sair numa época com um tempo que não é tão bom, né, que ele vai querer sair de qualquer forma, aí falando um pouco mais de aeronave, voos privados, né, aeronaves, transportes particulares. Então, assim, é uma série de fatores que contribuem para a ocorrência do acidente. E o CENIPA ele vai apurar isso. Por quê? Porque o princípio da prevenção, ele vigora, ele é muito forte.
A gente tem que todos nós aqui somos usuários do sistema de transporte aéreo. Sim. Mais cedo ou mais tarde, em maior ou menor escala. Então, é um interesse comum que todos nós, que a gente saiba quais são as causas e as consequências que mais geram probabilidade de ocorrência de acidentes aeronáuticos. E aí, né? só até para te perguntar assim, falando da famosa caixa preta, o CENIPA é quem tem o acesso prioritário a isso quando chega lá? Ou, até bom você explicar um pouquinho o que é a caixa preta. A caixa preta, não é preta, né? Ela é laranja. Tá. Né? E a caixa preta, assim, existem 2 tipos de caixa preta. Eu não sou técnico, né? Mas claro, não, mas existem outras pessoas técnicas. Você tem que... Ela vai gravar os dados de voz, né, que acontece no cockpit, e os parâmetros do voo, os dados técnicos do voo. E é isso que ela faz. Então, basicamente, hoje você pega as aeronaves mais modernas, quando você precisa reconstituir o voo, você pega a caixa preta de voz e coloca junto com a caixa preta, falando num jargão popular, né? Sincroniza ela com os parâmetros técnicos do voo e põe no simulador. Você tem o voo lá, Poxa. o que aconteceu. Então, ela é extremamente relevante, porque quando você entende a dinâmica de um voo, você é mais preparado e tem mais condições de desenvolver métodos e metodologias que impactam de maneira positiva na segurança de voo. Isso vale desde a comunicação entre piloto, copiloto, a maneira como é feita, né, como eles interagem, o tipo de treinamento, e por aí vai, assim. Resposta, né, a situações de emergência. Então, assim, se você consegue monitorar de maneira mais eficiente, eu imagino que você tem chances de prevenir, né, o maior número de acidentes. E aí você perguntou, né, como aumentou. Eu vi alguns relatórios de empresas privadas que falam que no ano passado aumentou, acho que em torno de 25% o número de acidentes. 25%? Mas acho que é em termos mundiais. Tá. Eu não sei te dizer a fonte agora, mas Tá. eu recebi alguns relatórios nesse sentido. Eu não sei te dizer o porquê que isso aconteceu. Uma conjunção de fatores que a gente ainda não sabe quais são, pode ser. O meu sentimento que eu percebo é que, principalmente, a aviação privada aumentou muito o número de acidentes, né? A gente vê cada vez maior. No privado, né, que você vê muito. Mas, assim, os acidentes, eles sempre ocorrem. Porque a gente tem uma aviação que ela é uma aviação expressiva, né? Mas alguns a gente acaba nem sabendo o que acontece. Porque quando você tem, por exemplo, um acidente grande, como aconteceu no final do ano passado, é natural que apareçam na imprensa mais acidentes menores, entendeu? Porque o tema... Sim. Então, em tese, a gente também pode ter um feeling de que está tendo mais, tendo menos. Né? Mas, de fato, acho que aumentou um pouco, sim. O porquê aumentou, difícil dizer. Às vezes, uma investigação de acidente aeronáutico, ela demora 2 anos, 3 anos, às vezes demora 6 meses. Às vezes, você pega um equipamento, um motor, você tem que levar para o fabricante, que fica no Canadá, que fica nos Estados Unidos, porque é o fabricante que é dotado dos melhores para entender o equipamento dele, né? Então, acaba sendo um pouco difícil de dizer quais foram as causas, assim. E aí o CENIPA, por exemplo, você está nessa investigação do CENIPA, que ela pode demorar muitos anos, certo? E em paralelo, começaria o processo, vamos dizer, indenizatório? O que acontece? A gente está falando do seguro, né? Sim, então, só para a gente voltar lá no tema. O CENIPA ele vai fazer a regulação técnica do acidente, né? Ele vai tentar entender as causas, os fatores contribuintes ao acidente. Sistema, né? E para ajudar no sistema, vamos falar assim, né? Uma visão de sistema, né? Paralelamente, você tem o seguro obrigatório, que é o seguro RETA, é seguro de responsabilidade do transportador explorador aéreo. Tá. Mal falando, ele é equivalente a um seguro DPVAT. Tá? Ele é um seguro que, vamos dizer assim, doutrinariamente, ele serve para você, é um seguro social, um seguro obrigatório. Por quê? Para você poder prestar pelo menos uma assistência emergencial às famílias das vítimas. Tá? Então, ele vai estabelecer para você, por exemplo, ele estabelece cobertura para tripulante, passageiro, terceiros em solo, abalroamento, que são as coberturas obrigatórias. Ele tem 6 classes de cobertura. Essas 4 são as obrigatórias para todas as classes, para todo tipo de operador aéreo. E ele tem mais 2 tipos de cobertura, que é atraso de voo e carga e bagagem despachada para os operadores que fazem transporte de passageiro com carga e tal. Mas para que ele serve? Ele é uma assistência imediata. Porque você imagina um familiar, gente, que
Às vezes o provedor da família, pai de família, Claro. vai lá com uma criança menor, a mulher trabalha, mas não tem dinheiro suficiente para prover, ou vice-versa, né? A mulher trabalha e o pai fica em casa, tanto faz. Mas você imagina que o provedor da família ou a provedora da família falece num acidente. De imediato, você já vai ter custas com transporte, enterro, funeral, despesas emergenciais. Como é que você faz isso? O seguro obrigatório serve para isso. Então, ele vai dar essa primeira assistência para a família, ele tem um valor limitado, 3.500 OTNs, que hoje acho que dá em torno de 103, 104 mil reais, por aí. Tá. É um teto. E ele tem algumas finalidades. Tem toda uma discussão jurídica da natureza do seguro, o que é, para que ele serve, como que você indeniza, né? Mas, basicamente, o que se faz? Quando você tem um acidente, você começa a apurar a informação das vítimas do acidente. Então, o que é apurar a informação das vítimas do acidente? É saber como é que é o seu núcleo familiar. Então, assim, você é provedor da família, você não é provedor da família, você é casado, não é? Você tem filhos menores ou não, são dependentes automáticos, né? Inclusive pelo próprio Código Civil. É casado, não é? Dever de mútua assistência. Então, assim, você tem alguns critérios para tentar entender primeiro como que você vai pagar e se você vai estar pagando para a pessoa certa, aquele seguro inicial. Né? Em caso de morte, por exemplo, o seguro DPVAT ele tem uma tabela lá que depende também do tipo de lesão, porque é um seguro de danos pessoais também. Então, se você, por exemplo, fica impossibilitado lá, inválido uma mão, um braço, tem os valores previamente definidos. Mas em caso de morte, você vai para o teto. Mas você também tem que saber quem pagar. Né? Você vai pagar quem? Às vezes a família tem uma dinâmica complicada também, né? Às vezes você fica você fica com dificuldade de saber quem pagar. Aparecem outras pessoas fora do núcleo familiar. Às vezes você tem um dependente, um sobrinho meu que eu ajudo também financeiramente. Como é que fica? Né? E aí você começa a ter algumas questões complicadas. Mas o ponto principal é você entender a dinâmica da família, como ela é composta, né? Quem faz parte daquilo, se tem dependentes e se você não tem dependentes. E a partir daí é o primeiro passo para você começar o processo indenizatório para atendimento às famílias. Tá? Existem outras questões? Existem, porque como a gente quase falou aqui, podem surgir complicômetros, né, nessa apuração que você faz. Eventualmente pode ter um filho que ninguém sabia que existia. Eventualmente você pode ter uma pessoa que era dependente também, que não era de conhecimento do núcleo familiar. Você pode ter discussões, por exemplo, de quem de fato é o dependente, porque você tem discussões se existe algum vínculo matrimonial ou não com a pessoa. Então, assim, você tem... Olha que interessante, você tem situações em que a pessoa que falece, ela era... Olha que situação interessante. Ela pode ser proprietária de uma empresa, onde ela é a principal, é a cabeça da empresa, uma pequena empresa, uma microempresa, né? E ela falece. E ela recebia tudo... a empresa dela faturava pelo nome dela, que ela tinha. Você pega, por exemplo, um bom contador, escritórios pequenos, imagina? Claro. A pessoa... E aí? Você tem que indenizar a empresa também? Questões interessantes que podem surgir. Então, assim, ou você indeniza a família só, como é que você vai indenizar, né? Quem vai ser legítimo para receber, via quem, né? Você tá... então, assim, você tem algumas questões que vão se tornando complexas à medida que você vai entendendo um pouco da dinâmica. Mas, em tese, o que você usa? São os critérios STJ já definido. 2/3 do salário líquido da vítima, né? Porque você presume que 1/3 ela gastava para assistência pessoal, etc, tal. Aí você tem as hipóteses, né, de dependência já presumida, filhos menores, por exemplo. Prazo prescricional não corre, a dependência é presumida. Você tem outras discussões também de bens, devolução de bens, de pertences, por exemplo. Imagina a delicadeza que você acha um pertence lá no meio do acidente e você devolve para a pessoa errada. Pois é. Né? Então, assim, existe um aspecto humanitário na regulação de um sinistro aeronáutico que, na minha opinião, é o primeiro passo para você resolver esse tipo de problema. Né? E aí vem o que a gente falou do papel dos advogados, né? Porque a gente fala, quem que a gente chama?
Os advogados. Uma regulação de sinistro, vamos chamar os advogados. É a gente que resolve esse tipo de situação. É óbvio, né? Não só os advogados, dependendo do tipo de sinistro, você tem Ministério Público envolvido, você tem outras questões, né? Então, mas quem vai estar do lado, lá tentando entender aquela dinâmica daquele acidente, já olhando também para as responsabilidades, né? Então, a gente está falando aqui, você imagina um proprietário de uma aeronave, comprou uma aeronave e aí tem uma falha do motor pelo fabricante, né? O proprietário da aeronave, seja via seguro ou não, gasta uma nota, né? Com as pessoas que ele teve que indenizar, etc. Depois ele vai atrás de alguém, se foi o fabricante, né? Então, como é que você vai preservar essa prova? Né? Você vai colocar o fabricante para fazer alguma inspeção se ele precisar, né? Você vai participar dessa prova com ele? Como é que você preserva esse tipo de situação? Você já olha para o direito de regresso também do próprio proprietário, né? E o que o CENIP investigou é sigiloso. O que o CENIPA investigou num primeiro momento, sim. Depois eles divulgam via relatório. Os relatórios são públicos, tá? Ficam todos no site do CENIPA, os relatórios finais de investigação, tá? Mas, de novo, o CENIPA, ele não investiga a responsabilidade. Ele só apura os fatores contribuintes dos acidentes. Então vai estar escrito ali, por exemplo, falha humana. Foi provavelmente... Ele vai colocar foi... assim, fatores contribuintes, treinamento influenciou, etc. Sugestões. Sugerimos que os operadores ou que a ANAC determine uma recomendação para que a partir de agora seja incluído um tipo de treinamento para todos os pilotos de aeronave tal. Tempo contribuiu uma vez que as condições não eram as mais favoráveis. Enfim, Altitude também contribuiu porque a pista, comprimento de pista, apesar do comprimento da pista ser adequado, a gente entende que ela contribuiu porque se fosse maior. Então, assim, até para nós, advogados, tentar entender quem é responsável é difícil. Porque, às vezes, você tem que entender a dinâmica do negócio, né? Às vezes não, quase sempre. Porque é até interessante isso que você fala, né? Se ele... o tempo contribuiu, por exemplo, mas se o piloto resolve levantar voo sem considerar o tempo, você tem um misto. Sim. Né? E aí você vai ter que... Isso não vai estar cravado no relatório. Você que vai ter que fazer essa... Você sabe o que eu costumo dizer? Assim, que ele é muito... Toda vez que tem um acidente aeronáutico, o piloto é a primeira pessoa que se pensa, né? Às vezes pode acontecer. Nós somos seres humanos, né? Todo mundo erra, acho que pode acontecer. Mas a gente imagina que um piloto, às vezes ele tem poucos segundos para lidar com uma situação que às vezes nem ele compreende. Claro. E depois, quando a gente olha aqui, né, por fora, não, ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, por que ele não fez aquilo, por que ele não fez aquilo? E eu comparo assim, você pode ter todo o treinamento possível. Imagina que você está pilotando um carro, você teve um treinamento anti-derrapagem. Aí o pneu fura, o carro derrapa. Aí você fala, mas eu tive esse treinamento anti-derrapagem, o carro não poderia derrapar? Vai derrapar, claro. Ele vai me ajudar, ele vai tentar me ajudar a sair de uma situação, mas não é segurança que aquilo vai... Claro. Então, apesar de às vezes você tem um piloto que ele tem todo o treinamento do mundo possível. Se não é um erro crasso lá, que você olha, você fala, ele errou aqui, é difícil você colocar no colo de um ser humano, né, que tá lá, responsável por muitas vidas, que tem, às vezes, poucos segundos para decidir se ele errou ou não, né? Na verdade, você vê muito do contrário, ele que salva, né? Às vezes ele que salva também. E assim... Por isso que as circunstâncias são relevantes do acidente, né? Como que ele teve o treinamento, não teve, o piloto já vinha de uma rotina puxada, não. Ele tomou as atitudes corretas, né? Ele fez todos os cheques devidos, a avaliação dele foi a melhor, e às vezes o relatório sempre fala avaliação de voo, as condições de voo. Às vezes você avalia, você entende a situação, você sabe... Né? Aqui tem um relógio, aqui tem isso, você vê tudo, mas você avalia o conjunto não da melhor maneira possível. Né? Às vezes você tem os mesmos fatos e você interpreta de maneira diferente, né? E um voo, você tem essa dinâmica, né? Porque às vezes você está sujeito a outras questões, né? Tempo, por exemplo, vento, né? É difícil, raio... Agora, e quando foi importante para o acidente a contribuição de fatores técnicos? Falhas simultâneas de diferentes peças, como que fica a cara de uma investigação da seguradora? Vocês chegam, tem acidente que vocês chegam somente em um culpado, tem como mais de um fornecedor indenizar em regresso? Tem, assim,
depende de por onde vai as investigações e as análises que são feitas, né? Tô pensando assim, coisas que a gente lê no jornal, no acidente tal foi aquela peça, no acidente tal foi aquela peça e tal, que no final nem sei se acaba chegando nisso. E até só aproveitando, pegando o gancho, porque como é que também é feita essa investigação? Você falou do CENIPA, mas assim, de todos os outros atores envolvidos, assim, no curso do tempo, porque a gente fica pensando até isso, bom, supondo fosse uma situação comum, a gente entrar com uma produção antecipada de prova, né, por exemplo. Ali, nesse caso, como é que você faz? Você tem alguns atores, né? Se é numa questão comercial, de transporte de passageiros, você vai ter operador aéreo, segurador, fabricante, como é que como que eles se envolvem todos os atores? Você pode acompanhar as investigações. Então, a seguradora acompanha. O operador, a seguradora, eles têm direito a ter um representante, né? Tá. Só um representante que acompanha as investigações. O CENIPA, ele não faz 100% das investigações no sentido da análise técnica delas. Ele é o responsável, né? Mas, por exemplo, às vezes você precisa mandar um equipamento para um fabricante, para que ele faça uma análise específica no microscópio, para saber o que aconteceu. Porque quando você vai analisar, por exemplo, uma pá de hélice pelo microscópio, você tem, pelo tipo de rachadura, a forma como as fissuras são feitas, eles sabem se é, por exemplo, um dano externo, se é um objeto externo, né? Que, por exemplo, uma pedra, se é a gente chama de bird strike, se bater um pássaro, se aquilo superaqueceu e aquela peça não resistiu porque tinha um defeito, por exemplo, de fabricação, o metal não foi aquecido da maneira correta, então ele não criou a resistência necessária para aquele tipo de pressão que ia ser submetido. Mas aí até que só desculpa te interromper, mas que eu acho interessante isso, uma dinâmica assim, porque você manda para o fabricante que, em tese, pode ser o próprio responsável. Pode. Que é bem diferente. Então, como é que é essa dinâmica dessa, sei lá, essa boa-fé que se presume que tem nesse sistema que parece ser diferente até? Porque é o sistema de... Assim, eu estaria sendo leviano aqui se eu dissesse que eles deixam de... um fabricante que tem que analisar a própria peça deixa de identificar um próprio dano que ele cometeu porque ele quer omitir a responsabilidade. Eu espero que isso não aconteça, né? Mas na aviação, você tem um sentimento comum do princípio da prevenção mesmo, né? Você tem algumas instruções mandatórias, por exemplo, que as autoridades competentes podem emitir, que é obrigatório, você tem que trocar a peça de todas as aeronaves. Você tem algumas instruções que são comerciais, que são de melhorias, por exemplo, que o próprio fabricante vai dizer, olha, se você mudar isso, você vai ter uma eficiência de combustível de tanto. É obrigatório? Não é, mas... Entendeu? Então... É um recall, tipo um recall de carro. Você tem algumas questões. Mas, assim, em tese, nem a própria empresa ela tem um interesse de não saber se o produto dela tem uma falha, porque na aviação, os danos têm potenciais financeiros catastróficos. Claro. Né? Então, às vezes você tem uma linha de produção de um tipo de aeronave que ela é desenhada para um tipo de motor, etc., e você pode condenar a aeronave porque você tem um dano lá estrutural que para você refazer é difícil, né? Então, você condena a linha de produção inteira. Nem sei se isso já aconteceu, mas eventualmente, né, a gente começa a imaginar situações, isso pode acontecer. Mas você pensa que eles trabalham num sistema que é extremamente vigiado, né, que ele é regulamentado porque a segurança é um sistema importante, né? A segurança aérea é um princípio super importante, o princípio da prevenção, e que as empresas têm que agir, interagir de uma maneira profissional, né? Porque está todo mundo no mesmo barco. Então, mas assim, às vezes existe conflito de interesse? Óbvio que existe, né? E aí vem o papel de quem? Dos advogados. De tentar mostrar, né? Pelos seus engenheiros, pelos seus assistentes técnicos, pelo seu corpo técnico também, responsável que consegue fazer esse tipo de análise e fazer com uma contraprova, dizer que aquilo está errado, né? Porque, ao mesmo tempo, é difícil um grande fabricante também assumir uma responsabilidade gigante. Demora, a gente sabe como isso funciona. Então, assim, por isso que essas investigações são importantes, né? Você tem que estar lá, tem que ter gente. Mas é difícil, porque quem melhor do que um fabricante, que às vezes desenvolve uma coisa que é o estado da arte, claro, que até pelo CDC, salvo engano, é isenção de responsabilidade, né? Quando você tem você lança um produto onde é a última tecnologia, etc. Você não pode alegar vício do produto porque com o passar do tempo aumentou a qualidade. Aumentou a qualidade dele, né? Então, assim, você imagina um fabricante que acabou de lançar um negócio super novo que os engenheiros dele lançaram. Como é que você vai brigar com um cara que inventou o negócio?
Uhum. É difícil você fazer uma prova contra isso, né? Porque, em tese, ele tem as pessoas que inventaram o produto, né? Então, você tem, eventualmente, algumas questões que são difíceis, aí você tem que encarar, né? E aí vai a análise do advogado também, de tentar entender se tem algum elemento de prova suficiente ou não, está caracterizada uma responsabilidade ou não está, ela é forte o suficiente para ter uma condenação judicial, né? Isso aí entra uma questão subjetiva, que aí entra prova, os elementos que você tem, né? A própria análise do advogado, mas você tem, por exemplo, a questão, falando das vítimas, de tratamento psicológico, Sim. né? É importante, mas você vai dar por quanto tempo um tratamento psicológico? Pois é. Olha que difícil, né? A nossa resposta como advogado é: tá bom, vou ter um atestado médico aqui, de outro psicológico, falar, cessou o tratamento. Mas é difícil você discutir isso, né? Cada um é cada um ainda, né? Super. Então, assim, você tem questões que são... E outra coisa também, para a família, nem sempre o dinheiro, só o dinheiro que é relevante, Claro. gente. Não tenha dúvida. Entendeu? Então, assim, não é só reparação financeira. Você tem aspectos psicológicos extremamente relevantes que você tem que levar em consideração. Eu já tive caso, por exemplo, que o familiar ele estava preocupado com o colar de família que a pessoa tinha e perdeu. Nesse caso específico, a gente acabou indenizando, a gente tirou uma foto, ela tinha uma foto do colar, a gente mandou para um avaliador, o avaliador ele fez uma estimativa de quanto valia, e nem era um valor alto, assim, mas o ato simbólico de você pelo menos dizer para a pessoa que perdeu um ente familiar, falando assim, olha, eu tô te repondo aqui, eu sei que eu não posso trazer esse colar de volta, mas olha a minha intenção de tentar te reparar, né, de alguma forma. Entendeu? Então, assim, às vezes o familiar, ele não tá preocupado, porque o dano tá ocorrido, gente. Quando alguém falecer, alguém se machuca, você não volta atrás, Claro. né? Não tem coisa pior do que isso. Mas ele tá preocupado com outras questões também, né? De achar os culpados, por exemplo, né? Isso é importante. Quem fez? Foi uma omissão? Foi um dolo? O que aconteceu aqui, né? E é relevante pra gente, porque nós somos usuários do sistema aéreo. Claro. Putz, Né? Ninguém quer estar sujeito a pegar um voo inseguro. Eu tenho certeza que todo mundo que decola no aeroporto de Congonhas e desce, quando toda hora pensa, olha a cidade, fala, meu Deus do céu, me protege aqui, né? Porque a gente tem medo, né? Então, medo não, a gente tem receio, né? Então, assim, a gente é o principal interessado, que a gente tenha um sistema seguro. E é importante, todos os órgãos públicos também, os entes públicos, né? O papel de investigação, preventivo também, de você ter as inspeções que tem que ter, né? Em todas as empresas que trabalham com sistema aéreo, os aeroportos seguros. Lembra o aeroporto de Congonhas, depois fizeram os grooves na pista, exatamente, né? Aumentaram um pouco a pista também agora do aeroporto. Isso aí, gente, é fundamental para a nossa segurança, né? Então, todo esse ambiente que envolve, né, a aviação como um todo, ele é muito complexo. Transporte de combustível. Você transporta combustível, gente, no meio de uma pista onde passam aviões numa velocidade de um míssil. Pois é. Uau, verdade. Não, e até tem... Você vê, acho que foi semana passada que morreu atropelado na pista de Guarulhos, de Congonhas. O cara que trabalha. Então... Até isso é um nível de coisa acontecendo enorme ali. É enorme, assim, é uma complexidade, um aeroporto que passa dezenas de milhares de pessoas que passam no aeroporto por dia, né? Então, assim, é uma complexidade gigante que passa de carga lá. Você pensa, para imaginar a complexidade? Pois passa é. de carga no aeroporto de Guarulhos, por exemplo. Deixa eu só mandar mais uma. Todo acidente aéreo, a seguradora entra com ação de regresso? Não. Não. Tem alguns que ela fala... Tem alguns que você simplesmente não sabe, não identifica a causa. É minoria? É metade? Olha, eu não sei te dizer, mas não é incomum. Assim, Tá. Você tem acidente aéreo que você simplesmente o impacto que tem, não sobra nada. Você não consegue identificar. Você não sabe o que é motor, você não sabe o que é peça de aeronave, você não sabe o que é peça de combustível. Você simplesmente não sabe. E até perguntar especificamente de lembrando que a gente conversou um pouco fora, mas esse especificamente aconteceu. Não foi o da Malásia que foi míssil? O governo russo nega, dizem que não é, etc e tal.
Eu acho que foi o da Malásia, acho que foi aquele que... Da Malásia que sumiu. Que sumiu, mas teve um que passou lá em cima passou e tomou, que eu acho que era Malásia também, porque lembra, foram não dois lembro. seguidos. Foram dois seguidos, eles deram... é. Foi duas vezes seguidas. Alguém teria coragem de processar o governo russo? Então, eu não tenho. A exceção de regresso seria legal. Mas assim, é normal também, às vezes é inconclusivo. Você tem várias causas contribuintes de um acidente, né? O tempo contribuiu, o julgamento contribuiu. Como é que você vai apurar o grau de responsabilidade em juízo? Você tem lá 15 fatores contribuintes. Aí você fala, você contribuiu em 25% pelo acidente. Aliás, isso é um tema super interessante. Pois é. Como que você já viu alguma sentença falando você é responsável por 30% desse dano, você é responsável por 25% desse dano, você vai ser responsável... No setor aéreo? Ou em alguma outra situação. Culpa concorrente, mas aí é meio autor e Mas aí a culpa concorrente é um pouco diferente. Ele vai falar, a culpa é de vocês dois e vocês pagam solidariamente aqui. Mas já viu alguém... Entre os causadores do dano. Não teria problema nenhum, imagino, mas é difícil. É difícil acontecer. Né? Mas por quê? Porque é um meio de prova. Como é que você mensura o quanto a pessoa foi responsável pela ocorrência de um acidente? Assim, é óbvio. Às vezes você tem alguns fatores objetivos que você consegue lá. A pessoa apertou o botão errado. 100% responsável. Não sei, né? Mas como é que você vai... em acidentes aéreos, que normalmente você tem fatores contribuintes diversos, tem que estar muito claro e evidente, né? E aí vem o papel da nossa análise também, de tentar entender se aquilo de fato, se aqueles elementos... Porque uma questão é você tentar entender o que aconteceu. Outra questão é aqueles acontecimentos, aqueles fatos verificados, você transformar numa prova forte o suficiente em juízo para você condenar alguém, né? Ou achar uma responsabilidade. Então, você tem uma seara gigante de um lado para o outro para que você tenha que analisar para você ver se você tem elementos fortes, né? De provas que você consegue. E mais, às vezes, se aqueles elementos que você tem, eles são válidos. Porque, às vezes, você não tem um terceiro que participa de uma prova, que você já não tem mais ela. Então, assim, é uma seara um pouco complexa, né? Mas existem várias situações onde fica muito claro quem é o responsável. Existem situações onde você sabe todos os fatores que contribuíram, mas você não encaixa uma responsabilidade lá. Tá. E existem situações em simplesmente... Pereceu, assim. Você não tem como saber o que aconteceu. Entendeu? E isso normalmente acontece quando quando os destroços não sobra nada mesmo. Entendi. Essa questão de assistência, a gente teve um caso uma vez em Manaus, que foram uns índios, eles estavam fazendo transporte de helicóptero e eles acabaram... a aeronave acabou batendo na copa das árvores e o negócio ficou lá. A aeronave caiu no meio da floresta e para você chegar é muito complexo, você tem que abrir um clarão na floresta, etc. Tal. A gente não conseguia... tem uma equipe de salvamento amazônico que fica lá em Manaus, etc. São as pessoas mais especializadas que tem nesse tipo de resgate. Imagino. Super legal, assim, extremamente profissionais, etc. Mas assim, você não consegue identificar quem é quem. Assim, você vai pegar os restos mortais, etc. Você não sabe o que é nada, assim. Tem operações que são super complexas, assim. E para o familiar, você deixar de enterrar um ente querido, né? É traumatizante. Sem dúvida. Né? Então, às vezes, você precisa fazer teste de DNA para identificar quem é. Isso interfere no tipo de dano, no potencial do dano. Claro. Né? Então, assim... E a atitude e o nosso papel, quando a gente faz esse tipo de regulação, eu sempre digo, primeiro o papel humanitário, claramente, de atendimento, porque quando você trata bem as vítimas, o econômico flui, ele se torna melhor, menor, né? Quando você tem um approach direto, assistência que você precisa dar para as famílias, dar os valores, pagar o reta de uma maneira objetiva, que é o seguro obrigatório, para que elas tenham um fôlego inicial, financeiro. E aí o resto, ele vai ficar mais fácil, porque a tendência é que você... eu sempre digo isso. Imagina que você tem um acidente que morreram lá 50 pessoas, Deus me livre. Mas você lida com todo mundo e você consegue resolver, vai resolvendo um a um. Quando você começa
a discutir as indenizações das famílias, você tem uma atitude proativa, esse fato, ele mitiga a sua própria responsabilidade. Claro. Porque você está encarando, você está trabalhando para resolver o dano, entendeu? Seja você ou não, na prática, responsável, mas legalmente você é o responsável por aquilo, né? Então, você tem a obrigação de ir mitigando, porque fazendo isso, você está mitigando o seu próprio prejuízo, né? Você vai deixar uma discussão em juízo hoje, juros, correção monetária, etc., vira bola de neve. Então, assim, você tem que ter um approach para a família melhor, porque ela precisa virar página, né? Você toma alguns cuidados, você tem que respeitar o luto da família, né? Você tem que ficar atento às questões probatórias, como a gente conversou agora, porque é isso que vai lá na frente até eventualmente mitigar a responsabilidade do seu cliente, mas são coisas que andam juntas. Sem dúvida. Né? Você tem o contato com as autoridades, o contato com a imprensa, dependendo do tipo de acidente. Né? Gestão de crise Gestão completa, de crise né? na veia. Né? Então, você tem... E você precisa ser proativo. Você não pode deixar as coisas acontecerem. Você tem que evitar, né, que elas piorem. Então, aqui a gente está falando, por exemplo, atendimento constante aos familiares e a atualização de informações. Eles precisam estar atentos, né? Eles precisam ser informados do que aconteceu, o que está acontecendo, como estão as investigações. Enfim, você tem uma série de deveres. E aí você tem, o que a gente falou, o arcabouço regulatório aí, legal, que se aplica. E você tem todo quanto é tipo de discussão jurídica que você envolve, assim. Mas é bem interessante. Mas eu acho que o principal é o aspecto humanitário, assim, que a gente tem que prestar atenção. Quanta coisa. Muita coisa. Poxa. Mais alguma, Léo? Eu vou deixar para uma próxima, até para a gente falar quando começar a popularizar o aviãozinho pessoal da Embraer, que agora na China já está começando. Aí a gente vamos marcar um só para falar isso. Como que vai ser a regulação desse tipo de aviação, né? Inclusive já tem empresas que já estão encabeçando aí. Que na China já está. No Brasil também. Funcionando. Aqui a Embraer tem forte. Tem. É o futuro da aviação. É o futuro. Nosso futuro, né? É interessante. É isso aí. A questão é se a gente vai estar preparado. É isso aí. Gustavo, obrigado mais uma vez. O papo foi excelente. Obrigado. Muita coisa interessante. Uma última nota antes da gente encerrar? Não, só queria agradecer vocês. Estou aqui à disposição sempre. Tenho muito prazer em falar sobre o tema. Acho que é um tema muito legal também. E a hora que vocês precisarem, gente, estamos aqui, estou à disposição. Obrigado, será convocado em breve. Isso aí. Tá bom. Muito obrigado, Gustavo. Léo, obrigado de novo. Valeu. Até a próxima. Você, meu amigo. Ficamos por aqui. Um abraço e até os próximos episódios. Tchau, tchau.